Bom dia a todos. A nossa palestra hoje teremos como palestrantes, como mencionado, o doutor Bruno Guimarães, professor, advogado de Direito de Família, e a advogada doutora Cláudia Paranaguá, também advogada em Direito de Família. Nós temos como tema na nossa primeira Conferência Estadual da Mulher e da Advogada equidade de gêneros, representatividade e o conceito do moderno conceito de família, né? Declaro abertos os nossos trabalhos com o nosso querido secretário da Comissão de Direito de Família, doutor Bruno Guimarães. Bom dia. Alô? Oi. Bom dia a todos. Peço licença para ficar no canto da mesa, ficar mais próximo de vocês. Não. Gostaria de cumprimentar toda a mesa em nome da nossa presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Maranhão, Vivian Bauer, onde recebi com enorme carinho e como um desafio estar aqui diante de várias mulheres e falando da mulher e palestrar nesse evento tão rico que ontem deixou a todos emocionados, né? Tudo que aconteceu na noite de ontem foi um espetáculo à parte e principalmente porque falar da mulher nunca é demais, é de menos porque a gente fala muito pouco, tem que falar cada vez mais. Mas antes da gente entrar na temática, eu fiquei me perguntando por que só eu de homem nessa banca assumindo essa responsabilidade tão grande? Afinal de contas, entre brilhantes personalidades que nós temos no judiciário, no legislativo, na academia, como professoras, como advogadas, eu estou assumindo um papel um tanto quanto difícil. Mas vamos lá, foi me dada essa missão e eu quero cumprir com um total zelo, como eu sempre falo para os meus alunos. Senhores, o Dia Internacional da Mulher é celebrado em 8 de março. A ideia de criar o Dia da Mulher surgiu no final do século XIX e no início do século XX, nos Estados Unidos e na Europa, no contexto das lutas femininas por melhores condições de vida e trabalho, de direito de voto. O ano de 1977 foi designado pela ONU como Dia Internacional da Mulher. Foi adotado pelas Nações Unidas para lembrar as conquistas sociais, políticas, econômicas. Eu poderia falar várias coisas aqui sobre o assunto, né? Poderia passar uma manhã inteira explicitando esse assunto. Pois bem, gente, se eu ficar só falando, vai acontecer aquilo que sempre acontece. Vamos falar e não vamos agir. O que as mulheres precisam é de uma política ativa que reconheça os seus direitos. Falar é bonito, é legal, vamos debater, é ótimo, perfeito o que nós estamos fazendo. Mas eu colocar papéis, colocar textos, não vai mudar a sociedade, não vai mudar o que acontece hoje em dia. É muito fácil a gente se deparar com aquele conceito de que a mulher ainda é a dona, né, recatada, bela, recatada e do lar. A mulher pode ser a bela, recatada e do lar, mas a mulher tem que conquistar cada vez mais os seus direitos. E o tema que eu trouxe para a gente debater um pouco, agora sim com meus papéis oficiais, é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada que é aquele instituto que todo mundo conhece, que a criança, né, o menor fica 15 dias na casa do pai ou da mãe, ou uma semana, correto? Errado, senhores. Mais uma vez, errado. Guarda compartilhada não é isso. Essa ideia que a nossa comunidade, a nossa população, inclusive, com muita dor eu digo isso, que alguns advogados que não são técnicos na área de família detêm, é que guarda compartilhada é o instituto que vai fazer a divisão praticamente de corpos da criança. 15 dias a criança fica na casa do pai, 15 dias a criança fica na casa da mãe, né? E não é isso. O Brasil adota, na sua legislação, 2 tipos de guarda. A guarda unilateral, que é exercida única e exclusivamente por um dos genitores, né? Esse genitor tem a guarda da criança e o pai tem o direito de visita. E aí dói lá no fundo do ouvido quando eu falo isso. Desde quando vocês já ouviram dizer que pai é visita na vida do filho? Alguém aqui já ouviu falar isso? Não.
O pai não pode ser considerado como uma visita na vida do filho. Imaginem só se o pai tem esse direito de visita, ou seja, foi fixada a guarda unilateral, a guarda da companheira, o que normalmente nós vemos por aí, afinal de contas, em um grande número de processos, a mulher ela já bota o pé na frente e detém aquela guarda, né, do filho, e o pai assume aqueles dias na semana, ou um final de semana sim, outro não, ou todos os finais de semana. Agora vamos pensar juntos. O mês tem 30 dias. De 30 dias, se o pai tiver de 15 em 15, ele vai ter 2 dias com o filho. Dá para ele ele tomar alguma referência do filho assim? Dá para o filho ter alguma referência do pai nesse conceito? Impossível, senhores. Impossível. Então, quando eu falo de guarda unilateral, existe essa modalidade? Existe. Um dos genitores assume a guarda física dos filhos e tem todos os cuidados, todo o trabalho com o filho. No caso da guarda compartilhada, já é um pouco diferente. Ah, doutor Bruno, e esse negócio de ficar 15 dias na casa de um, uma hora 15 dias na casa do outro, como é que funciona? Isso daí chama-se uma submodalidade de guarda, que é a guarda alternada. Aí sim, a gente tem a condição onde o filho vai poder passar uma temporada na casa do pai e uma temporada na casa da mãe. E quando eu falo para vocês que eu reprovo o direito de visita e que eu digo que o pai não é visita na vida do filho, vamos começar a mudar. Eu faço parte do Instituto Brasileiro de Direito de Família, do IBDFAM, bem como a doutora Cláudia, a doutora Josiane, a doutora Vivian, a doutor Jorge, a doutora Fernanda. Então, nós estamos numa corrente forte para mudar alguns princípios que foram colocados por conta do tradicionalismo jurídico. Então, eu posso dizer que o pai não exerce o seu direito de visita, mas eu gostaria de ler numa sentença judicial que o pai exerce o seu direito de convivência, o direito de conviver com o seu filho. Esse sim seria o melhor conceito e o conceito mais apropriado para a ocasião. Pois bem, partindo desse ponto, eu posso dizer para vocês que quando existe o casamento, a união estável, enfim, qualquer relação conjugal, afetiva entre os companheiros, é tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Tem até aquela brincadeira de meu bem para cá, meu bem para lá. Mas quando termina esse relacionamento, senhores, é os meus bens para cá, meus bens para lá, e os filhos, me desculpem, a gente nem se preocupa. Sabe por que a gente não se preocupa? Porque o interesse dos pais no momento da dissolução ou do divórcio é tentar resolver a situação patrimonial do casal. Sabe o que me dói como advogado de direito de família? Dói quando um cliente chega no meu escritório e fala assim, doutor... Primeiro, dói quando o cliente leva o filho para o meu escritório. Eu abomino essa situação. Ah, doutor, é porque eu não tinha com quem deixar. Eu já falo, mas vamos marcar uma outra oportunidade e tal. Sabe por quê? Porque o filho não é para estar presenciando. O divórcio que aconteceu ali, a guarda compartilhada, a união estável que aconteceu ali, ok, perfeito. O divórcio que aconteceu ali, a dissolução que aconteceu ali, é do casal. O filho não tem que fazer parte daquilo. O filho tem que saber que os pais estão se separando, não coadunam mais de interesses em comuns, e com isso, os filhos vão assumir agora uma nova categoria de filhos com pais que se divorciaram, mas que os pais se divorciaram entre si, mas não se divorciaram dos filhos. Eu tenho a honra de estar com a doutora Josiane presente, onde eu comecei a minha vida acadêmica estagiando, assistindo às palestras, às audiências da doutora Josiane, e eu sempre comentei, sempre que eu encontro com ela eu comento, doutora, tem um quadro aqui na sua sala que me chama muita atenção. Não existe ex-pai e ex-mãe. Existe ex-marido e ex-esposa, ex-mulher, ex-esposa, ex-mulher, né? Então, o pai, ele não pode imaginar, os pais não podem imaginar que depois que eles fazem o divórcio, se divorciam, o filho será levado em consideração nesse momento do divórcio. O filho vai ser o objeto de troca. Pensem comigo, normalmente, as mulheres, quando fazem esse divórcio, elas utilizam, as mulheres e os homens, e eu vou dar cada ponto, elas utilizam o filho como moeda de troca. Ah, mas o filho vai ficar com a guarda comigo, e eu vou ficar segurando essa guarda da criança, e ppp. E aí o marido, sabendo que a mãe quer ficar mais tempo com o filho, ele chega numa audiência e diz, não, doutora, o pai pode ser que não esteja nem presente na vida do filho,
Às vezes ele pega e coloca para a mãe dele tomar de conta no dia. Não, doutora, mas eu quero. Doutora, eu quero a guarda do meu filho, eu quero uma semana inteira, eu quero 3 dias na semana. Não é, doutora? Então, existe essa disputa. E aí a mulher começa a tentar se mostrar cada vez mais que ela pode. Ela pode, ela deve ter essa guarda fixada. Voltando um pouquinho, antigamente nós falávamos do pátrio poder. Bruno, o que é o pátrio poder? O pátrio poder é o poder exercido pelo pai. Antes, lá nos primórdios do direito, o pai era o chefe da família. Quem manda nessa família sou eu. Quem bota o dinheiro dentro de casa, quem bota a comida, sou eu, senhores. Então o pai, ele tinha propriedade. Você é minha mulher, é minha mulher. Não minha mulher no sentido carinhoso, é minha de posse. E eles são meus filhos. O pai fazia isso. Só que o direito, graças a Deus, evoluiu, se transformou e foi instituído o poder familiar. E no poder familiar, não existe essa de o pai que manda, a mãe que manda. No poder familiar, não tem o assunto, não tem a predileção de quem vai ser o gestor daquela casa. Pode ser que o pai assuma o papel financeiro, porque nós sabemos hoje que, infelizmente, o mercado de trabalho para as mulheres ainda é difícil, principalmente ocupar cargos e profissões um tanto quanto mais significativas financeiramente falando, né? Então, quando a mulher ela assume o papel, com todo o respeito, do lar não poderia ser tido como pejorativo. Quantas vezes eu não vou fazer o cadastro no contrato da minha cliente ou na procuração? O que você faz? Do lar. Ela já baixa a cabeça. Do lar. Ela se sente envergonhada. Mulheres, do lar é uma das melhores e maiores profissões que vocês podem exercer. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos fazer o que vocês fazem. Infelizmente, nós não conseguimos. Nós não temos essa habilidade. Dizem que a mulher ela consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Ela está com o olho na panela, se tiver... 4 é pouco, né? Ela está com o olho na panela cozinhando, o filho chorando no berço lá pensando no filho, o marido no telefone, amor, estou chegando para almoçar e vai ser agora que eu tenho uma reunião. E resolvendo outra coisa com o outro que está correndo na casa, né? Então, se ela tem essa habilidade, nós não temos. E eu assumo, jogo a bandeira para vocês e digo, nós não temos. Então, do lar não é nenhuma crítica à mulher. Só que a importância da mulher, quando ela assume esse papel do lar, se torna de uma maneira extraordinária. Porque por mais que o marido coloque dinheiro dentro de casa, coloque o sustento, ali naquela figura, a gente não pode desassociar e dizer, ele é o chefe da família. Ele que paga minhas contas e dos meus filhos. Gente, esse conceito caiu por terra. A mulher divide o mesmo papel no poder familiar. Os dois são responsáveis pela guarda, pela educação e pelo convívio dos menores. A maior importância quando a gente fala de guarda compartilhada é o interesse do menor. Pois bem, o Código Civil, em seu artigo 1584, parágrafo 2º, estipula o seguinte: quando não houver acordo entre a mãe e o pai, atenção, quando não houver acordo entre a mãe e o pai, quanto à guarda do filho, será aplicada sempre que possível a guarda compartilhada. Pensem comigo, guarda compartilhada. Bruno, o que é? Diz logo para mim o que é a guarda compartilhada. É o casal, pai, mãe, marido e mulher, poderem tomar decisões na vida dos filhos. Sabe aquela reunião da escola que a mãe diz, quem vai sou eu, que o pai nunca vai? É colocar o pai para estar presente. É colocar o pai para educar o filho, para estar fazendo parte desse convívio do filho. É nunca afastar o filho do pai, independente de qualquer coisa. Lembrem-se, vocês, mulheres, têm um papel muito importante. Vocês não podem utilizar o filho ou aquela situação de raiva, de rancor, de discórdia quando termina a relação, para levar em consideração que eu vou ficar segurando a guarda do filho para provocar o pai. Eu não posso fazer isso. Eu devo, pelo contrário, inserir e falar bem do filho para o pai. Eu tenho um caso no escritório, participei de uma audiência recente,
onde a mãe brilhantemente estava discutindo um bem material. O pai queria um determinado bem móvel que tinha do filho, era uma cadeira. O pai queria essa cadeira muito após o divórcio, e o filho também queria. E aí eu conversei com a mãe virou para mim, foi uma aula, e eu disse assim, mas essa cadeira, o que essa cadeira vai influenciar na vida do filho? E ela disse assim, o meu filho, doutor Bruno, eu não estou nem aí para essa cadeira. Eu não estou nem aí, uma cadeira velha que já está quebrada. Mas o meu filho quer a cadeira porque é a única referência viva que ele tem do avô paterno. E eu disse para ela, e você já tentou convencer seu filho? E ela falou para mim, eu conversei, mas eu não posso convencer. Eu não posso convencê-lo. Sabe por quê? Porque meu filho está criando a sua personalidade. O pai dele já tem a personalidade formada. Então, quem tem que ceder em uma relação como essa é o pai e deixar a cadeira para o filho. Então, nós nos deparamos no judiciário com pequenas coisas que tornam uma audiência de 30 a 40 minutos a chegar a 4, 5 horas e discussões, às vezes, desnecessárias por pequenas coisas. Nós, como família, temos o papel e o dever de tentar até o último segundo zelar pelo bem mais precioso que nós temos, que é o respeito. E cada vez mais demonstrar o respeito para o filho, porque é isso que o filho leva para a sua vida. Isso é educação. Imagine aquela criança que chega e diz, meu Deus, meu pai está ligando para minha mãe esculhambando meu pai no telefone. Que referência que esse filho vai ter? Uma criança que nasce frustrada, sabendo que ele foi alvo de uma confusão entre o pai. Né? Sem falar que isso daí daria uma palestra inteira da alienação parental, que cada vez mais me preocupa, e cada vez mais, por mais que as pessoas tomem consciência do que seja, ainda é algo que é incutido na nossa sociedade. Mulheres que usam os filhos, que detêm a guarda unilateral dos filhos, e acabam por desconstruir uma imagem que poderia ser a mais brilhante. Afinal, o pai nasceu para ser o herói do filho, e a mãe para ser a rainha, a heroína da vida do filho. Senhores, então, quando eu falava que o judiciário pode sim escolher em casos de não acordo, né, divergência entre a guarda na guarda compartilhada, é uma crítica pessoal, mas que me preocupa. Como é que um juiz vai dizer que eu vou exercer a guarda compartilhada do meu filho, o código garante, se eu não tenho um bom relacionamento com aquele pai? Eu não converso com ele, ele fala comigo no zap me agredindo. Eu não tenho contato. Como é que eu vou ter uma guarda compartilhada? Para eu ter essa guarda compartilhada, eu tenho que ter, no mínimo, uma harmonia e um bom contato. Eu não preciso ter um convívio. Eu preciso ter um contato sadio com esse pai. Tá? Então, a partir do momento que o código diz, e fica claro, a guarda compartilhada é o instituto regulamentado no país. Ótimo, perfeito. É o instituto sugerido, mas não deve ser um instituto imposto. Quando eles falam que ficaria com a guarda unilateral aquele que tiver a melhor condição, eu também não estou falando de condição financeira. Eu estou falando de condição estrutural. Porque, às vezes, o pai é um grande empresário, mas ele não tem 10 minutos para dizer, meu filho, como foi o seu dia? Não tem. E a mãe, por mais que ela tenha trilhões de atribuições, senhores, a mulher consegue fazer isso. Chegar no final do dia e dizer, meu filho, como é que está a sua lição? Ela pode estar cansada do jeito que tiver. Meu filho, como é que foi na escola? Tudo tranquilo? Então, a mulher assume esse papel muito importante. E agora eu volto um pouco para a área da mulher e digo para vocês que eu gostaria muito que vocês, mulheres, não só falassem do direito da mulher, mas que vocês exercessem esse papel de mulher a partir do momento que, em um processo de divórcio, em um processo de guarda, vocês pensassem em si. Que as mulheres, as mães são loucas pelos seus filhos? Óbvio. A minha está aqui na plateia, eu me segurando, mas a minha está aqui na plateia e é fato. Pois bem, mas eu não posso, de maneira alguma, excluir a mulher do seu papel social. A mulher, ela ganha esse papel social. A partir do momento que ela divide aquela atividade de ser mãe com o pai, ela tem tempo para ela ir no salão de beleza, para ser a recatada, a bela, né?
Ela tem tempo para se dedicar no seu escritório. Quantas advogadas nós não temos aqui? Brilhantes, que fazem esse papel. Se a mulher conseguir dividir esse espaço com o homem e assumir o seu papel de mulher e dizer, eu sou mulher, eu preciso ter o papel na sociedade, eu preciso ser respeitada. E eu vou me fazer ser respeitada. Eu vou colocar o pai para levar o filho para ir para a escola. Eu vou colocar o pai para poder levar o filho no esporte, para poder buscar, porque à tarde eu tenho meu escritório, eu tenho que atender meus clientes. Eu tenho que trabalhar no comércio, no mercado, aonde seja. Então, a mulher pode dividir essa tarefa e esse compromisso. Eu prezo pela guarda compartilhada, mas harmonizando o casal. Tanto é que quando um cliente chega no meu escritório dizendo, eu quero meu divórcio litigioso, a mulher normalmente chega, eu quero meu divórcio litigioso, é muito conflitante, o fulano de tal é P, Q, D, enfim, ele é tudo aquilo que não presta. Aí eu sento com ela, às vezes eu falo para o meu estagiário assim, eles, Bruno, tu não consegue atender 2, 3 pessoas no mesmo dia? Eu falo, é difícil. Sabe o que é difícil? Numa manhã eu sento com a mulher, eu espero. Fala, pode falar. Tu escuta a mesma coisa do cara. E eu constrangido, né? Porque homem é tudo igual, doutor. Eu digo, é. Porque homem não presta? Não presta. E eu lá falo, vou confirmando tudo que ela está dizendo. Quando termina já 11 horas, 11h30, eu azul de fome, eu digo, então, vamos lá? Vamos, doutor. Agora eu estou mais calma. Eu digo, graças a Deus te acalmou. Então, eu digo para ela assim, eu digo, olha, vamos conversar. Você não acha que se você me der o contato dele, doutor, pode ser que de homem para homem você se entenda com ele. Eu digo, então deixa comigo. E aí, óbvio, eu vou, ligo para o cara, tento fazer uma mediação, né, o Instituto da Mediação, para tentar continuar o vínculo familiar. O Instituto da Mediação é pregado, e eu uso no meu escritório a mediação familiar, e eu tento estabelecer o vínculo, para justamente esse vínculo entre ela e ele, esse respeito, que não haveria se houvesse uma sentença, porque a sentença, por mais que a gente diga que todo mundo sai semi-satisfeito, uma parte sai prejudicada nos seus direitos, a outra também, né? Então, se eu conseguir fazer uma mediação, se torna mais simples e mais fácil. E se torna mais simples e mais fácil, o convívio dos pais vai ser muito bom. Outro exemplo que eu dou para vocês no escritório é um caso de uma cliente que chegou para mim e o pai, ela me manda mensagem de 5 da manhã à meia-noite para relatar como foi a vida do filho. Ela não entendeu que eu sou o advogado e não o psicólogo. Mas nós, como advogados de família, assumimos esse papel de não sermos advogados de família, mas advogados da família, membros da família, né? E aí ela disse assim para mim, doutor, ele me mandou uma mensagem me agredindo, doutora Josiane, ele me mandou uma mensagem me agredindo, falando um monte de coisa porque eu não deixei esse final de semana ele ficar com o filho dele. Eu disse, mas por que você não deixou? Não é final de semana dele, o juiz não estabeleceu. Doutor, meu filho está gripado, doutor. Aí eu parei assim e falei assim, seu filho está gripado, ele está muito mal? Muito mal, doutor, muito mal. A gripe é uma virose que está pegando todo mundo. A gripe é a virose da mosca. A virose não, desculpa. A picada da mosca que está dando agora. Aí eu refleti, parei e disse assim, doutora, deixa eu lhe falar uma coisa. Senhora, deixa eu lhe falar uma coisa. O pai pode pegar o remédio, colocar na boca do filho. Isso não tem problema. Doutor, ele não sabe horários. Anote na caixa o horário que seu filho tem que fazer isso. Gente, é disso que nós estamos precisando. É poder dividir. Se a mulher continuar nessa expectativa de que o homem não tem como cuidar do filho, a mulher vai continuar assumindo um papel na sociedade único e exclusivo. Afinal de contas, quando eu vinha para cá, eu coloquei essa camisa cor-de-rosa e fiquei pensando. Ontem, na verdade, eu fiquei, meu Deus, que roupa que eu vou? Que roupa que eu vou? Vocês acham que é só vocês que pensam nisso? Aí, Jorge. Não. A gente pensa mais na gravata, mas que roupa que eu vou? Só usa branca? Pronto. Eu ainda sou um pouco mais ousado, discreto. Sou de São João dos Patos, doutora. O povo gosta de ser um pouco mais assim, discreto, só que não. E aí eu fiquei pensando, eu falei, eu vou de camisa rosa. Aí eu vinha no carro, refletindo, por que de camisa rosa, se ninguém disse que rosa é a cor da mulher? Não é verdade? A mulher não poderia usar a cor verde? Amarela? Tudo bem, o rosa é mais bonitinho, dá uma vida. Mas ninguém falou que a cor rosa simboliza a mulher. Aquele vídeo que a doutora Nereida passou foi muito significativo para quem pôde assistir. Um vídeo de 2 bonequinhos, onde o menino vivia no mundo azul e a menina vivia no mundo
cor-de-rosa, né? Então, eu digo para vocês, essa identidade que a criança vai formar depende dos pais. Os psicólogos, infelizmente, não são adeptos à guarda compartilhada. Sabem por quê? Eu não estou falando na sua maioria, tá? Falando um número significativo. Sabe por quê? Porque dizem que a criança não vai criar, se tiver 2 lares, uma identidade. Ah, doutor, não pode. A criança não vai ter sua identidade. Como é que ela vai pensar que ela vai dormir na casa da mamãe e acordar na casa do papai? Ela vai ter identidade sim, senhores. Ela vai ter identidade e vai aprender os costumes do pai e vai aprender os costumes da mãe. As pessoas têm que entender que a criança, ela é uma criança de pais que não coadunam mais de interesses conjugais, afetivos em comum. E a criança vai ter que aprender como é que o papai acorda, levanta e dá comida para ela, assim como a mamãe. Ele vai criar os seus valores e seus princípios baseados nisso, nessa identidade. Então, eu sou um pouco radical em dizer que eu acredito sim no Instituto da Guarda Compartilhada como um instituto fundamental na vida de qualquer criança, né? Porque para ele vai ser salutar. E gostaria de finalizar, para não ser um tanto quanto longo, em dizer o seguinte: o grande problema, senhores, é a falta de informação do homem e da mulher sobre o que vem a ser a guarda compartilhada. Eu digo sempre que a gente deve respeitar as diferenças. Afinal de contas, homem e mulher, o homem e a mulher são diferentes. Mas nós nunca devemos abaixar a cabeça para as desigualdades. Em prol disso, eu afirmo para vocês, segura a Fernanda aqui para mim, por favor. Eu afirmo para vocês o seguinte: o que nós precisamos hoje, mais do que tudo, é fazer uma simples coisa: cortar o mal pela raiz. E aproveito essa oportunidade, essa palestra, de dizer que uma das maiores influências na minha vida no direito de família, que me torna extremamente emocionado de estar aqui, além da doutora Josiane, claro, que me influenciou muito em escolher esse caminho do direito de família que eu defendo tanto, foi a doutora Cláudia Paranaguá, que foi uma madrinha na área de direito de família, pelo que ela milita, e vocês vão poder acompanhar daqui a pouco. Então, agradeço a presença de todos e desejo mais uma vez, porque não tem o dia, não tem a hora, tem sim, que a mulher é eterna. Um feliz Dia das Mulheres. Obrigado.